Olá pessoal, hoje o nosso papo é com o Dani Schweisser. O Dani é um grande amigo, especialista em investimentos e está aqui para falar um pouquinho mais conosco sobre esse assunto. Dani, bem-vindo. Bom, obrigado, Maurício. Assim, antes de tudo, é sempre um prazer falar com você. De vez em quando a gente bate papos aí sobre várias coisas e eu achei incrível essa sua ideia de a gente poder dividir isso de forma diferente, assim. Trabalho com renda variável, sou head da mesa de renda variável da EVA, no Investimentos da XP, e eu queria abordar com vocês uma questão super importante, que é como a gente aproveita o tempo e as oportunidades que a gente tem a nosso favor. Eu vou começar com uma história super interessante, que foi do meu primeiro emprego. Eu tinha um currículo, sou formado em física, né, e eu tinha um currículo pífio. E eu escolhi a empresa que eu queria trabalhar. Eu consegui uma entrevista nessa empresa, sentei do lado da pessoa com meu currículo de uma linha, mais algumas enrolações, igual todo mundo tem, principalmente começo de carreira, e falei pro cara, olha, eu vim trabalhar aqui. Aí ele foi, leu o currículo, foi simpático, agradeceu, devolveu para mim e falou, obrigado, mas a gente não tem a vaga em aberto. Nesse momento, eu não tinha nada a perder. Eu já tinha sido recusado. Eu não levantei da cadeira, olhei para ele e falei assim, eu acho que você não entendeu o que eu falei no começo. O entrevistador, né, que, enfim, olhou para mim e falou, como assim? Eu falei que eu estava vindo trabalhar aqui. Você não entendeu? Aí ele ficou meio chocado, assim, falou, como assim, né? Que petulância é essa? Eu falei, eu vim discutir aqui o que eu preciso pôr no meu currículo. Eu preciso fazer curso, eu preciso achar uma oportunidade, eu preciso trazer cliente, o que eu preciso para trabalhar aqui? Porque eu já escolhi a empresa. E continuei sentado olhando para a cara dele. Ele olhou para mim e falou, cara, você é bom. Espera um minuto. E chamou outra pessoa para falar comigo, enfim, não pôde ser naquele dia, foi no outro dia. E eu consegui aquele emprego sem nenhuma linha a mais no meu currículo. Eu fui lá para ganhar um salário de estagiário e assim, fui atrás de clientes, não era o que eu queria ser, eu nunca quis ser vendedor, nunca fui vendedor. Ser vendedor é quase que uma consequência, mas nessa dinâmica, eu tinha um acordo com eles que eu tinha que trazer clientes para a empresa para poder receber. Enfim, eu queria ganhar R$750 de salário, ajuda de custo. Em 3 meses, eu ganhei, na média, R$3.000 por mês, e depois de alguns meses, eles me efetivaram por R$5.000 por mês. Assim, foi incrível a parceria que a gente teve. Eu trabalhei lá há mais de 3 anos e a empresa cresceu um monte, eu cresci um monte. Foi incrível. Mas o que eu quero trazer aqui é, eu tive uma oportunidade de estar falando com uma pessoa que podia mudar meu futuro, que era aquilo que eu queria. E eu me preparei para aquele momento com algum discurso que não estava no meu currículo, que era muito mais do que aquilo. Enfim, não sei se você conhecia essa história, Maurício, apesar da gente se conhecer faz tempo. Então, eu não conhecia essa história, achei fantástica. Eu lembrei de algumas outras, né? Uma delas é do Romero Rodrigues, do Tenho até Buscapé, medo. que ele me contou uma incrível também, inclusive a parte lá de um texto que foi publicado, que ele diz o seguinte, a gente estava numa loucura crescendo a companhia, né? Muito, e ele falou, eu fui até a recepção, 8h30 da noite, né? Tinham pessoas ali sentadas, né? Olhei para o rapaz, falei, você é o Rodolfo, né? Pode entrar, né? E o Rodolfo entrou, ele começou, bom, então, você programa? Programo. Você faz A, você faz B, você sabe isso? Não sei, você sabe aquilo, sei, etc. Bom, quando é que você pode começar? Ele falou, não, pera um pouquinho, eu tô aqui esperando o meu amigo sair, que eu vou dar uma carona para ele, eu não vim para entrevista. Ele falou, eu tava tão no piloto automático, né? Já entrevistando as pessoas, desesperado. Então, surgem oportunidades, né? E acho que essa questão que você colocou de não desperdiçar a oportunidade é algo incrível. E a gente está vivendo agora, Dani, um momento de renda variável, né? Onde as pessoas, talvez, às vezes, construíram aí um patrimônio. Esse patrimônio hoje está, sei lá, na poupança, em renda fixa, etc. E isso acaba, na verdade, não rendendo, né? Você acaba depreciando o seu capital em virtude da inflação subir mais do que uma poupança, mais do que um investimento em renda fixa. Mas, ao mesmo tempo, existe o medo, né? Poxa, mas como é que eu faço isso? Então, nada melhor do que contar aí com a tua visão, com essa característica, né, de
especialista e, ao mesmo tempo, incentivando as pessoas a não perderem oportunidades. Quais as oportunidades que você recomenda? Como é que você enxerga isso? Olha, primeiro, eu acho que assim, a vida é renda variável. Basta estar vivo para a gente ter coisas malucas acontecendo. Vide a pandemia que a gente está vivendo agora, né? Em vez da gente saindo almoçar, a gente está aqui batendo papo por um aplicativo para colocar conteúdo numa plataforma online. Mas a questão é a seguinte: é a dinâmica de empresário. Então, quando você aplica em renda variável, não é você está aplicando no investimento A, B de forma distante. Quando você compra uma ação, você vira sócio de uma empresa. Essa questão, eu acho que tem que ser uma mudança de paradigma, porque, de repente, eu vejo pessoas que têm todo o dinheiro na poupança, ou boa parte do dinheiro na poupança, e o cara tem 90% do patrimônio dele numa única empresa, gerido por um cara que, assim, não é um grande administrador, ele mesmo. Talvez ele até entenda isso, mas ele não consegue enxergar que ele é dono de uma empresa e que ele tem 90%, às vezes mais, do patrimônio dele naquela única empresa. Então, imagina só, você entrar e virar sócio de uma única empresa que não tem uma gestão profissional. Isso é a vida da maioria das pessoas. E essas pessoas, nesse cenário, têm medo de investir em ações, que, na verdade, é você colocar o seu dinheiro numa empresa que tem uma gestão profissional. E muitas vezes vai ter resultados muito melhores e mais significativos do que aquela pessoa investindo naquele único segmento, eventualmente uma franquia, esse tipo de coisa. Quando você coloca na ponta do papel, na ponta do lápis, você tem que entender que uma franquia, ela tem um fluxo de caixa. Então, você vai investir, por exemplo, R$ 500 mil para abrir uma loja de alguma coisa. Quanto você vai ganhar por mês com aquilo, se aquilo der certo? Se o shopping tiver mais gente, se o shopping tiver menos gente, se o produto não for bom, enfim, se falarem mal da marca, você está suscetível a um monte de coisa. Então, você está colocando R$ 500 mil numa única empresa. Quando você investe no mercado de ações, você tem a oportunidade de diversificar. Assim, quando os clientes, quando as pessoas entendem isso, fala, cara, por que eu nunca tinha entendido antes? Eu vou ser sócio de uma empresa, se a empresa der dinheiro, eu ganho também. Então, eu vou comprar dinheiro, eu vou comprar uma empresa, por exemplo, Casas Bahia. Eu entro lá no online e compro Casas Bahia. Alguma coisa nas Casas Bahia. Na verdade, eu estou dando dinheiro para os acionistas das Casas Bahia. Se eu compro pelo Magazine Luiza, eu estou dando dinheiro para os acionistas do Magazine Luiza. Isso tudo vai fazendo diferença no dia a dia. As pessoas começam, que eu acho que está acontecendo nesse boom, as pessoas estão começando a ligar que quando ele compra alguma coisa de uma empresa, ele está dando dinheiro para o sócio. Então, investir em renda variável, na verdade, faz parte do nosso dia a dia. Até quando eu sou empregado de uma empresa, tudo bem, eu tenho meu salário que é fixo lá bonitinho, mas eu estou ganhando muito menos do que se eu fosse sócio. E aquilo lá também, se a empresa é mal, você para de ganhar dinheiro, porque a empresa vai te mandar embora. Enfim, não sei também se todo mundo tinha, e antes de tudo, assim, eu sei que vai ter no final alguma coisa, no YouTube lá aparece, mas eu estou super aberto para perguntas diferentes. Tem gente que me pergunta bastante, fala, pô, mas e Bitcoin? Como é que é essa história do Bitcoin? Não sei se ia perguntar isso, Maurício, mas tem uma questão muito interessante no caso de criptomoedas em geral, não só Bitcoin, que quando você compra o Bitcoin, você tem o direito de ter aquele pedacinho e que aquilo representa simplesmente um pedacinho de alguma coisa, mas ele não tem um lastro, enfim. Não é que você tem alguma coisa que pode te dar direito a outra, como, por exemplo, quando você compra uma barra de ouro. Quando você compra uma barra de ouro, você tem ouro, você tem direito àquilo. Quando você compra uma ação de uma empresa, você tem parte da empresa. Quando você compra um fundo imobiliário, você tem a parte de um shopping center, por exemplo. Pode ser azulejinho no banheiro, mas você tem uma parte, você tem direito àquilo. No caso de Bitcoin, não. Por outro lado, Bitcoin e criptomoedas em geral viraram direito que ninguém pode tirar de você. Então, com essa histeria e o mundo nesse cenário todo caótico, as pessoas preferem ter a garantia de ter um pedacinho de alguma coisa que não tem lastro do que alguma coisa com lastro. Pô, mas aquilo não é renda variável, aquilo eu vou ter para o meu futuro. É verdade. E pode até fazer sentido, até porque
Isso começou a fazer sentido à medida que as pessoas foram acreditando nisso. Então, agora todo mundo acredita que ter Bitcoin é valor, e aquilo vale dinheiro. Não vou nem falar a cotação dele agora, porque se eu olhei há 5 minutos atrás, já vai estar errada de novo. E daqui a uma semana não vai mais fazer sentido o número que eu falar. Ou seja, ela varia muito. Então, a gente também tem que olhar aquilo que as pessoas estão acreditando que aquilo passa a ser verdade. Ou seja, Bitcoin passou a ser lastro. E várias empresas, a Tesla recentemente, alocou mais de R$ 1 bilhão, R$ 1,5 bilhão em Bitcoin, apostando naquilo como lastro, e vai receber pagamentos em Bitcoin. Então, essa dinâmica toda vai colaborando. Bitcoin e criptomoedas, em geral, são um exemplo, mas também tem outras febres, por exemplo, vou comprar Oi, vou comprar Magazine Luiza. Tem ações que vão virando moda. No começo da moda faz muito sentido. O primeiro a entrar ganha muito dinheiro. Vou até abordar aqui, que o pessoal vai seguindo dicas de Twitter. O cara vai lá, compra uma empresa pequenininha e posta no Twitter, comprei essa. E todo mundo segue. Ele compra primeiro, ganha. Quando chega lá em cima, ele sai e fala, agora eu vendi. Aí todo mundo vende de volta. O último que entrou, perdeu dinheiro. Enfim. Dani, mas eu acho que tem esse é um ponto interessante de não perder oportunidades, né, que você estava comentando. Tenho vários amigos que investem, né, na Bolsa de Valores, etc. Alguns investem na Bolsa de Valores internacional, e eu acho que a gente pode dividir isso em duas etapas. Primeiro, como ensinar as pessoas, né, a seguirem esse passo. Porque muita gente, como você comentou, né, não é eventualmente um bom administrador financeiro, precisa de um, né, ele geralmente conversa talvez com o gerente de um grande banco, né, que é a maioria dos investimentos no país que nós temos, que pode ser um bom gestor ou pode não ser, né. Então, pergunta número 1, né? Como é que as pessoas podem dar este passo, né? Dizendo, eu quero investir melhor o meu capital, eu preciso de um advisor, né? Eu preciso de um conselheiro. Que passo eu devo dar? E o segundo existe aí a necessidade de conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro. Tem um amigo que tem uma frase que diz: quem não gosta de política é comandado por quem gosta. Né? Então, assim, se você tem lá o teu patrimônio, você não cuida do teu patrimônio, bom, é um problema, né? Por quê? Porque você precisa aprender um pouquinho, você precisa estudar um pouquinho, você precisa se dedicar um pouquinho, porque deu tanto trabalho conquistar esse capital, você não pode simplesmente abandoná-lo, né, à sorte. Então, quando você fala Bitcoin, poxa, alguns amigos aqui investiram e falaram, cara, eu ganhei 230% em Bitcoin, né? Claro, eu ganhei agora, mas pode ser que ele caia, suba. Então, eu estou olhando o longo prazo. Então, essa questão do investimento, né, mesmo em bolsa, eu ganhei, perdi, mas perdi. Se você olha a bolsa americana, brasileira ou de outros países ao longo de 5 anos, 10 anos, etc., você sempre ganha, né? Se você investe aí, falar um pouquinho das ETFs, etc., você tem a oportunidade, você citou aí de um fundo imobiliário, cara, o risco é quase zero, porque você compra, né, um fundo imobiliário que tem, sei lá, 70 shopping centers, 600 escritórios comerciais, etc., então você não precisa lá ficar, vou pegar esse dinheiro, vou comprar um imóvelzinho. Não, você compra um imóvel, você está parado com o imóvel, você tem que pagar lá o condomínio, você tem que pagar o IPTU, depois você tem que pagar eventualmente, né, o agente imobiliário que vai alocar isso para você precisa pagar todo mês, você precisa mobiliar o apartamento ou pôr armário no apartamento, depois desaluga, você tem que pintar o apartamento, cuidar do apartamento, alugar de novo, envelhece o apartamento, né? No fundo imobiliário não, você vai lá, tem gestores profissionais, tem shoppings, tem empresas e tudo mais. Então como é que você pode aconselhar aqui? Primeiro, quem está lá eventualmente no investimento tradicional e que quer migrar, como você pode ajudá-lo e também quais são as melhores opções, né, para isso. Legal. Sim, adorei a sua abordagem do fundo imobiliário, Maurício. É exatamente isso. Vou começar por ele. Quando a gente compra um fundo imobiliário, a gente seleciona primeiro o segmento que a gente vai comprar. Igual quando você faz com apartamento. Eu vou comprar algum imóvel. A gente está muito restrito a comprar um imóvel residencial ou uma salinha. Vou comprar uma salinha comercial. Tudo bem, tem outro tipo de investidor que pode comprar uma laje corporativa, que daí já é diferente. Eu vou comprar uma salinha e um imóvel para alugar porque eu estou garantido. Vai.
Você vai pagar taxa na hora de comprar, você vai pagar taxa na hora de manutenção, você vai pagar IPTU, você vai ter o dia a dia para ir lá, estoura um cano, você como dono é responsável para ir lá e arrumar. E assim, é quase desleal essa comparação de você ter um imóvel e ter um fundo imobiliário. Porque ainda no fundo imobiliário, você não paga nem imposto de renda sobre o aluguel que você recebe. E a gente está falando ali, pô, eu vou receber, quanto você ganha de aluguel? 0,2, 0,3, se está muito bem alugado, 0,5 ao mês, que hoje em dia é praticamente impossível, mas fica um mês desalugado, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar condomínio, e aí vai entrando numa bola de neve, e aí você paga imobiliária, e aí, enfim, você não ganha esse 0,3 que você acha que você ganha, e ainda paga imposto. Num fundo imobiliário, você pode escolher se você quer galpão, se você quer imóveis dentro de cidade, se você quer um hotel específico, se você quer shopping center, você escolhe o segmento. Depois, você entra no detalhe e escolhe quais shopping centers você quer, ou que tipo de shopping center você quer. E o dividendo que você recebe, ou seja, o aluguel, é isento de imposto de renda. É assim, é muito diferente a comparação. Você consegue, em torno de 7% hoje em dia, ao ano, de aluguel, você consegue. Tem algumas coisas mais arriscadas, você consegue um pouco mais, tem outras coisas mais seguras que você vai ter um pouco menos, mas você consegue investir em prédios na Faria Lima, você consegue investir num shopping específico de Campinas, você consegue investir em empreendimentos novos, tem muita coisa. O primeiro passo para você começar é assim, é inevitável você ter que estudar um pouco, ou fecha o olho e investe numa carteira recomendada das grandes empresas. É assim, o ideal é você entender o porquê você está investindo em cada uma daquelas coisas para você poder montar sua carteira. Tem uma coisa que eu adoro falar que na história de montar carteira, que é o seguinte, simplificando, você vai ter, atualmente as pessoas têm 100% em renda fixa, seja poupança, seja CDB, é tudo renda fixa. E tem alguns fundos que elas não sabem o que está lá no meio. Quando você coloca o seu patrimônio numa porcentagem, aqui só de exemplo, 80% renda fixa e 20% renda variável, o que vai acontecer? Você pode ter uma gestão super simples, que vai ajudar você a fazer essa coisa que é, na verdade, que é super complicada, que é comprar na baixa e vender na alta, que todo mundo fala e ninguém consegue fazer direito. Mas quando você coloca lá 80% em renda fixa e 20% em renda variável, passado um mês, você vai olhar de novo o seu patrimônio e vai falar, opa, agora eu estou com 22% em renda variável. Por quê? Porque as ações subiram. O que você tem que fazer? Voltar para a sua estratégia. 20% renda variável, 80% renda fixa. O que você vai precisar fazer? Vende um pouquinho de ações, aloca em renda fixa, para voltar para o 80-20. Então, você saiu de uma estratégia macro e veio para uma dinâmica muito mais operacional. E todo mês você vai fazendo isso. O que vai acontecer? A bolsa vai subindo, você vai realizando lucro e mantendo a estratégia. Quando a bolsa vai caindo, então, eventualmente, você vai entrar lá e vai falar, pô, agora tem só 18% de renda variável. O que você tem que fazer? Tira um pouquinho da renda fixa, coloca na renda variável. Mês que vem, você faz esse trabalho de novo. Olha para o seu dinheiro. Você não pode esquecer o dinheiro e falar, eu não aguento olhar para isso. Pô, você aguenta trabalhar o mês todo e, eventualmente, você não aguenta parar 2 horas para cuidar do seu dinheiro, é errado. E muitas vezes isso acaba trazendo benefícios muito importantes. Então, essa dinâmica de você cuidar do seu patrimônio e seguir a carteira realocando é incrível. Isso, assim, no longo prazo, você pegar uma planilha de Excel e fazer conta, você vai ver que no longo prazo isso gera um benefício incrível. Quando você está no começo de carreira, com 20 anos, começando a poupar, mas eu vou poupar só R$100 por mês, isso daí não faz diferença. Faz diferença. Pode não fazer, você olha e fala, pô, mas eu vou querer ter 1 milhão, como é que eu poupando R$100 eu vou conseguir? Não, no poupando R$100, você está melhorando a sua cultura e você está criando um hábito. E aí você vai colher esses frutos quando você tiver mais 30 anos de carreira. E aí você vai ver lá seu 1 milhão lá. Mas 1 milhão lá pode ser um alvo, mas ele vai ser consequência de um trabalho que você vai fazer, principalmente de ter esse hábito de uma vez por mês. E olha só, é pouco que eu estou falando.
Uma vez por mês, separa 2 horas para ler sobre investimentos e fazer uma realocação de carteira simples. Qual que é o primeiro passo para você fazer isso? Bom, eu trabalho na XP Investimentos, sou head de mesa de renda variável da Ébano, que é uma boutique de investimentos focado em clientes acima de R$1 milhão. A gente faz diversos tipos de investimentos. Tem investimentos internacionais, a gente pode fazer offshore, a gente faz câmbio, enfim, segurança patrimonial, a gente olha para a sucessão, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. O primeiro passo é você procurar, por exemplo, você pode entrar no site da Ébano e clicar lá para abrir uma conta. Você vai cair no site da XP e abrir a sua conta. Se quiser, você pode colocar lá meu nome, você vai ser atendido ou por mim ou por alguém da equipe que cuide de carteira com o seu perfil. E aí, a gente vai fazer um estudo da sua vida, porque, por exemplo, eu tenho clientes que são donos de condomínios, têm centenas de terrenos. Obviamente que esse cliente, eu não vou colocar dentro da carteira dele fundo imobiliário. Não faz sentido. Está tudo lá em fundo imobiliário ou coisa similar com fundo imobiliário. E várias vezes, inevitavelmente, esses clientes são empolgados com isso e querem fundo imobiliário. Então, a gente olha para o cliente e aconselha, mas a voz é sempre do cliente. Se ele quiser ainda colocar em fundo imobiliário, ótimo. Mas a gente trabalha também algumas carteiras recomendadas e a gente vai colocando isso dentro da realidade do cliente. Então, a gente fala das empresas, a gente monta carteira com correlação e correlação invertida várias vezes. Por exemplo, uma empresa que se favorece com a alta do dólar e a outra empresa que se favorece com a queda do dólar. Então, a gente faz correlações invertidas para ir garantindo o patrimônio. Então, isso quer dizer que, às vezes, uma empresa vai subir demais e a outra vai acabar caindo um pouquinho. Pô, Dani, essa daqui não foi boa. Não é que ela não é boa. Ela serviu para contrabalancear a outra num caso de estresse de mercado. Porque pode ser que o cenário base que a gente acreditou fosse invertido. E aí ela cai. Essa daqui salva o patrimônio. Então, aí o que a gente vai fazer nesse período? A gente vai rever os fundamentos da empresa e, eventualmente, se a empresa cair ou não vender, eu não vou realizar prejuízo. É verdade. Mas muitas vezes o melhor é realizar prejuízo você pegar um outro barco que está indo para o lugar que você quer. Não adianta ver a ação caindo de 25 para 20, para 19, para 15, não realizei prejuízo, eu não perdi nada. Lógico que perdeu, o mundo está andando. Então, essa história de você ficar parado e sentado em cima de uma ação, esquece. Mas eu vendi ela só no lucro depois de 5 anos. Tá bom, mas teve tanta oportunidade aí no meio do caminho que não fez sentido você ficar esses 5 anos parado. Então, voltando lá no início, o mundo é feito de oportunidades e o tempo, ele está sempre jogando contra a gente, ou quase sempre. Tem até algumas estratégias que a gente faz que a gente quer ver o tempo passar, porque a gente ganha dinheiro passando o tempo, desde que não mude nada no mercado. São ações mais alavancadas, bastante específicas, para um público qualificado e bastante arrojado, mas tem muita operação diferente que dá para ganhar dinheiro com alta de soja, café, alta ou queda do dólar, alta ou queda da bolsa. Dá para você apostar se alavancando numa alta de uma ação específica, vale, tem um monte de coisa para fazer. Apostar em uma ação contra a queda de outra, mas a gente tem que encaixar isso dentro da realidade. E não adianta ir com muita sede ao pote. Você precisa ganhar uma parte que faça sentido dentro do seu patrimônio. Então, a gente não é uma empresa de trader. E na hora que você vê um trader, ele posta tudo aquilo que ele ganhou, que foi bonitinho. Vai ver todo o histórico dele, né? Ele tomou muita pinga lá no meio, que todo mundo vê. Mas ele tomou muito capote no meio do caminho também. E isso ele não mostra. Então, é muito importante você fazer uma estratégia que esteja adequada com a sua realidade. Um cliente jovem, poupador, assim, que tem todo um futuro pela frente, que já está guardando dinheiro, pode fazer sentido ele ter 100% do dinheiro dele em renda variável? Lógico que sim. Do outro lado, um aposentado, que já não está mais trabalhando, está se valendo dos dividendos, e pode ter um patrimônio igualzinho àquele jovem. Faz sentido para ele ter
100% dele no dinheiro em renda variável? Não. Mas pode fazer sentido ele ter 100% em renda fixa. Então, tem algumas estratégias e algumas realidades que a gente tem que adequar isso à vida da pessoa. A gente tem que lembrar que, e isso é o nosso dia a dia, olhar para a pessoa e falar, esta pessoa tem isso que é especial. Tem sítio, mora num sítio, gosta desse tipo de coisa. Eu tenho vários clientes que são velejadores, por exemplo. A dinâmica de um cliente que é velejador, ele pode até investir em renda variável, mas ele não vai ficar fazendo todos os dias, olha, agora precisa... Não está na realidade dele. Mas ele é um cliente que tem dinheiro, várias vezes já está aposentado, enfim, tem toda uma dinâmica super interessante por trás da vida de um velejador. Mas a realidade para ele investir é diferente. E a gente coloca essa especificidade na carteira de cada um. Esse é o nosso dia a dia. Muito bom, Dani. Você colocou aqui uma questão que é poder aproveitar as oportunidades, né? Poder se dedicar a melhorar. Eu não esqueço um comentário do Hugo Rodrigues, ele, uma vez a gente estava comentando, falou, poxa, amanhã é sábado, né? Alguém comentou, posso acordar mais tarde? Ele falou, não, amanhã é sábado, é o meu fim de semana, eu trabalho a semana inteira para poder aproveitar o fim de semana, então amanhã eu vou acordar muito cedo, eu vou aproveitar cada minuto do meu fim de semana, né? Porque ele é precioso para mim. Então, eu faço a mesma conotação com relação ao investimento, né? Onde é que você quer chegar com determinada idade? Como fazer para que o dinheiro trabalhe para você? Como fazer para que você tenha a mesma renda que você eventualmente tem, né, num determinado momento da vida no futuro? Né? Qual o tipo, o mix de investimentos que seu capital possa eventualmente crescer? Quanto por mês você precisa aportar para que você tenha uma renda suficientemente boa para que X% deste valor garanta a sua tranquilidade, né? Na aposentadoria adiante, para que você possa viver tranquilo, pagar os seus investimentos, viajar pelo mundo, manter sua família, seu padrão de vida e etc. Então, talvez esse desenho, né, de aonde eu quero chegar, né, como eu quero viver num determinado futuro e que esforço eu preciso fazer ao longo da jornada para chegar lá. E, ao mesmo tempo, Dani, você comentou aqui, as pessoas que às vezes têm um dinheiro na poupança, né, dizem, bom, mas eu vou sair aqui da poupança, meu banco há 30 anos, como é que eu vou para um novo negócio? E se esse negócio fechar? E se o meu dinheiro sumir? E se... Né, então, o governo garante o investimento de tanto. Como funciona isso para as pessoas que querem fazer esse movimento, mas não querem perder? Bom, assim, sempre que você pensar em investimento, tem 3 pilares super importantes. Primeiro, rentabilidade. Segundo, liquidez, ou quanto tempo você vai deixar alocado. E terceiro, é o risco. Você nunca vai ter os 3 juntos. No Brasil a gente até tinha, né? A gente podia investir na poupança, ganhava dinheiro e podia tirar quando quisesse. O máximo que você perdia era a rentabilidade daquele mês da poupança. Isso acabou, não existe mais. Aliás, até por isso que saiu muito dinheiro do Brasil. E a gente viu grandes quedas aí nos mercados, principalmente, e viu o dólar no patamar que está. Quando a gente vê uma alta de juros, esse dinheiro começa a ficar interessante de novo. Mas a gente nunca pode esquecer que ou a gente entrega prazo para resgate, ou a gente está suscetível a risco, ou a gente não vai ter rentabilidade. Então, aí, primeira peça, pelo menos uma parte do seu patrimônio, para ganhar mais, ou você coloca ele para mais, por exemplo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou ainda você arrisca ele. E se eu arriscar e perder? Então, por isso que você tem que fazer a conta do quanto você está disposto a arriscar. Vou dar um exemplo assim, super realista da Bolsa, com números. A volatilidade da Bolsa hoje roda em torno de 30%. O que é volatilidade? É o quanto ela pode variar para um ano. Putz, Dani, você está dizendo então que a Bolsa, daqui a um ano, ela tem a projeção dela mais ou menos 30%? Sim, exatamente. Então, se a gente está vendo aí a gente pensa em 100 mil reais hoje, daqui a um ano, se der tudo errado, estatisticamente, né, estou falando de probabilidade, com mais do que 60% de certeza, que não é muito também, a gente vai ter
no mínimo 70 mil, arredondando aí os números, no mínimo 70 mil e no máximo 130. Pode ser mais? Pode ser mais. Igual pode ser menos. Ah, Dani, pode ser que eu perca tudo? Tecnicamente, sim. Na prática, se você tiver numa carteira bem fundamentada, eu diria que é praticamente impossível. Mas, tecnicamente, sim. Por quê? Para isso, todas as empresas que você investiu quebraram. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Já na parte de renda fixa, entra o FGC. O que é isso? Você pode colocar em bancos menores. Ah, eu tenho meu dinheiro no Itaú, é super seguro. Sim, é super seguro. É muito mais seguro o Itaú, Bradesco, Santander, do que você colocar num banco pequeno. Não vou falar o nome de nenhum, porque pode soar pejorativo. Mas o interessante é que todos os bancos têm uma garantia do fundo garantidor de crédito que paga se o banco quebrar. Então, até 250 mil reais para cada CPF ou CNPJ, você está garantido naquele banco. E você ainda pode se valer disso em vários bancos. A única limitação que colocaram agora é que você pode receber desse seguro no máximo R$1 milhão a cada 4 anos. Simplificando, pode colocar tranquilamente em qualquer banco até R$1 milhão em CDB, LCI, LCA, que você vai estar protegido. Inclusive, na LCI e LCA é isento de imposto de renda do rendimento. Mas você tem que fazer conta também, né? Porque às vezes o CDB paga mais. Mas até R$1 milhão também é a mesma segurança da poupança. Então não faz sentido você estar recebendo 70% do CDI, que é o que a poupança paga hoje, sendo que você pode receber muito mais do que 100% do CDI com a mesma segurança. Aí entra numa coisa que, assim, não é que eu estou falando de estratégias, de investimentos complexos, não. É no-brain. Você tira de uma coisa que rende menos, que tem a mesma dinâmica de uma coisa que rende mais. Não faz o menor sentido. Assim, não, é assim, as pessoas estão muito atrasadas nesse ponto, quem ainda tem dinheiro na poupança, mas muito atrasado. Mas quando você entra, por exemplo, numa XP, abre um leque incrível. E aí seu olho e a ganância podem brilhar por outras coisas. E você tem que tomar cuidado para seguir a sua estratégia. Então, pensa o quanto você está disposto a colocar em risco, quanto em risco moderado, e quanto você não quer colocar em risco. Mas o não colocar em risco, você pode se valer dessa dinâmica de renda fixa. Você pode se valer de grandes empresas com emissão de CRI, CRAS e debêntures, seja pulverizado em fundo, ou seja, colocando em várias delas um pouquinho. Tem vários fundos interessantes, que são os multimercados, que fazem um meio do caminho para você. Então, eles colocam um pouquinho em ações, colocam um pouco em renda fixa, mas para isso você acaba pagando a gestão, que pode não ser tão barato. Então, eu incentivo bastante as pessoas a fazer uma migração, aos poucos ir entendendo o que é o risco de cada coisa. Então, por exemplo, você pode colocar num título de renda fixa que a chance de perder tudo é muito maior do que você perder em ações. E o pessoal esquece desse tipo de risco. Então, eu gosto de explicar muito bem para o cliente. Ah, não, pô, vamos fazer essa operação rapidinho, depois você me explica. Não, eu não faço. Não, ou você vai entender exatamente o que você está fazendo, ou eu não vou fazer. Coloca no fundo, não vou fazer operação para quem não entende o que é. E às vezes eu acho que as pessoas entendem, eu vou, explico, mando a ordem e tal, e no meio do caminho eu vou recebendo várias perguntas, não, mas o que é isso e tal? A operação chega no final, dá certo, e eu não quero renovar. Por quê? Porque se o cliente não entendeu o que ele está fazendo, pode ser que dê errado a operação, e aí o cliente vai falar, pô, você me colocou num negócio que perdeu dinheiro. Na verdade, não é eu que coloquei. A gente tem uma indicação, a gente manda a indicação para o cliente, não é que sai da minha cabeça, a gente tem uma equipe de analistas. A gente contrata uma empresa especializada que tem mais de 30 analistas, que eu mando as perguntas, que eles mandam em quais empresas investir, em quais fundos colocar, e essas coisas a gente apresenta para os clientes. E o meu papel é explicar para ele o risco que ele está tomando e dentro da realidade dele. Faz sentido, de novo, faz sentido para um jovem colocar todo o dinheiro dele em renda variável? Depende da realidade dele, pode fazer, mas não é a nossa indicação. Faz sentido para um senhor, e eu tenho clientes que são assim, falam, Dani, eu entendi, mas meu dinheiro fica em bolsa. Por quê? Porque eu quero dividendos, dividendo de ação é livre de imposto de renda,
não gosto de ficar resgatando, aquilo já cai na minha conta direto, estou acostumado com volatilidade, para mim sobe, desce, mas no final do mês eu ganho igual, deixa lá. E outra, quando cai, é melhor ainda porque eu compro mais um pouco com o dividendo que está sobrando. E também aproveito para tirar mais aqueles restos que estão lá em renda fixa e vou trazendo mais para ações. Essa é a minha vida, daqui a pouco eu morro, o negócio é curtir, não adianta ficar paradinho lá na renda fixa, que o tempo passa e as oportunidades voam. Eu acho que essa questão, Dani, e até para ficar claro, né, a gente não está aconselhando ninguém a investir em A, em B agora, que depende, né, de cada um, e você tem esse trabalho especializado. Eu acho que a questão é incentivar as pessoas a dedicarem um tempo a isso, né, a cuidarem do seu futuro, a cuidarem do seu investimento, a cuidarem daquilo que se esforçaram tanto para conquistar, né? E às vezes essa questão do teu dinheiro render em juros compostos, né, faz com que no final aquele teu 1% a mais de investimento, 2% a mais de investimento, ao longo de X anos, isso tudo vai valer muito mais, né? E principalmente para quem é mais jovem, né, no sentido de, poxa, eu vou, né, se eu aplicar R$ 1 milhão ou R$ 100, ou seja lá o que for, 10 anos atrás, né, se pudesse fazer isso, hoje isso valeria muito mais, e aí você pode acompanhar, né, se eu tivesse feito isso no investimento A, no investimento B, no investimento C, como isso estaria hoje, né? Então, acho que essa questão que você coloca, né, de experimente, né, dedique um tempo, comece com pouco, mas comece, né, não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, eu acho que é fundamental, é a principal dica, né, porque você é bom naquilo que você pratica. Então, a partir do momento que você começa, né, a praticar, experimentar, enxergar, você acaba treinando, ficando muito bom. E conta mais um pouco, assim, Dani, as pessoas que hoje têm, eventualmente, dinheiro embaixo do colchão, né, dizendo, não, isso aqui eu não vou perder, está aqui comigo e ninguém tira, né? Como é que essa pessoa deve começar? Olha, você sabe que tem um vilão aí no meio do caminho? Eu vivi um pouco disso na minha infância, as pessoas mais velhas já sabem muito bem como é que funciona a inflação. A inflação é um vilão, assim, e ele vai corroendo aos poucos o dinheiro. E você não consegue perceber isso de forma clara, só depois de muitos anos. E pior, a inflação é o que mais tira dinheiro de pessoas de baixa renda. Porque ela não consegue entender essa dinâmica. O que é a inflação, no final das contas? Quando você compra, você tem R$ 100 mil embaixo do colchão. Chega no final do ano, você fala, mas eu continuo com os meus R$ 100 mil. É verdade, você continua com os seus R$ 100 mil. Mas quem comprou, por exemplo, um pouquinho, R$ 100 mil, vai dar um pedacinho do banheiro lá de um shopping center. Então, o cara continua com R$ 100 mil, outro continua com um pedacinho do banheiro do shopping center. Aí, chega no final do ano e fala, legal, eu vou comprar o pedacinho do lado do banheiro do shopping center com R$ 100 mil. Na hora que ele vai ver, fala, mas você não pagou 100 mil? Por que agora está 104 mil? Fala, pois é, passou um ano, o seu 100 mil está valendo menos. Os mesmos 100 mil, se você tivesse simplesmente corrigido ele pela inflação, você teria 104 mil. Então, quer dizer, o zero não é mais os 100 mil, eu não perdi nada. Não, você perdeu essa diferença. Você deixou de ter R$ 4.000 a mais, porque a inflação corroeu esse pedaço. Não vou entrar juros para cima, juros para baixo nesse detalhe, mas a inflação corrói. Quando você investe numa empresa, num fundo imobiliário, você continua tendo aquele ativo. Aquele ativo está sendo cuidado, a empresa continua gerando caixa, continua buscando clientes, continua gerando dividendo, o fundo imobiliário continua tendo aquela laje corporativa, ela foi feita a manutenção e ainda eventualmente tem a valorização ou a desvalorização de mercado. Então, a inflação, assim, de verdade, tomem muito cuidado com a inflação, porque quem não perdeu dinheiro é quem, no mínimo, empatou com a inflação. E essa conta não é tão simples. A gente olha aí e fala, o IPCA está 4 e pouco. O IGPM foi acima de 25. Então, qual que é a sua inflação? Qual que é a sua realidade? E, de novo, a inflação, para você, Maurício, pode ser bem diferente da minha inflação. Tem um pessoal que tem consumo mais ligado a produtos do agronegócio. A inflação foi absurda lá.
ao dólar. É completamente diferente de quem está numa cesta básica. Então, é assim, a gente tem que tomar cuidado. Você olha e fala, nossa, essas coisas ficaram caras. É isso que é a inflação. Então, bastante cuidado com a inflação na hora de você fazer conta de aposentadoria. Por quê? Eu quero me aposentar ganhando, sei lá, 10 mil reais por mês. Se você fizer a conta para ganhar 10 mil reais por mês lá na frente, pode ser que seja equivalente a você ganhar 5 mil hoje, com o dinheiro de hoje. Então, você tem que corrigir a inflação na sua conta. Então, quem poupa 100 reais por mês, no mês seguinte, ele teve algum reajuste, então ele também tem que reajustar o quanto ele poupa. Então, no primeiro dia, no primeiro mês, ele poupou 100, depois ele vai poupar 120 centavos, depois ele vai poupar 142 e assim vai. Se não existir isso, se você não criar isso um hábito, que na verdade vai ser um Excel com mais algumas contas lá no meio, mas se você não colocar isso daí como um hábito, não faz sentido. Vou dar outra dica super importante. Tem um monte de planilhas na internet, não, calcule aqui sua aposentadoria, esse tipo de coisa. Aconselho, construa a sua planilha. Só de construir a sua planilha, você vai entender várias dinâmicas que são muito mais interessantes dos juros compostos, porque você vai ver o porquê quem investe em ações vai vai vendo o dinheiro crescer ao longo do tempo. Eu estava vendo agora há pouco, quem investiu na década de 60 no Itaú, colocou lá, por exemplo, R$ 1.000, teria hoje 233 mil reais. Números aproximados, tá bom, pessoal? Ou seja, fora os dividendos que o Itaú pagou nesse meio do caminho. Então, a gente está falando, ao longo do tempo, todos os juros que ele foi pagando ao longo do caminho. Então, é tão interessante esse mercado, e não dá para investir em qualquer hora. Pô, a bolsa está cara, o que eu faço? Perdeu o bonde. Agora a gente está no meio de uma guerra mundial, a gente está no meio de uma pandemia, o que eu faço? Compra. Nossa, acabei de ler uma notícia, essa frase eu falo, já devo ter falado para você. Acabei de ler uma notícia na banca, ou ver uma matéria, que alguém do mercado financeiro se matou porque não vê mais futuro nesse mercado. Cara, aquilo para mim, assim, óbvio que é trágico a história, não só pela morte daquela pessoa, mas também pelo cenário que a gente vai estar vivendo quando aquilo ocorrer, mas aquilo para mim é o estopim de comprar tudo que dá. Essa é a hora de comprar tudo que dá. É perfeito, é o momento. No meio da pandemia, eu estava assim, óbvio, né? Eu estou com vários clientes de renda variável, muitos clientes perderam dinheiro, e teve um momento lá em março que estava bastante difícil, que eu falei, cara, é hora de comprar. Compra, mas e aí? E o cenário? Vai acabar o mundo. Eu olhava pela janela, as avenidas vazias, sexta-feira à tarde, as pessoas não andavam mais na rua, todo mundo morrendo, você começa a ouvir notícias, começa a ficar muito estranho. A minha esposa sentou do meu lado e falou, Dani, ela trabalhou 20 anos no hospital e saiu 3 meses antes da pandemia. E quando ela saiu, falou, agora vou comprar a bolsa. Falou, não, você vai deixar tudo na renda fixa esperando a oportunidade. Tudo quietinho aí. Eu tomo risco aqui pra gente. Faço hedge, um monte de coisa. Chegou no meio nesse dia, assim, eu lá meio cabisbaixo, né? Porque você fala, não, vai voltar, não, calma, não vende tudo, e a coisa caindo. Ela sentou do meu lado e falou, Dani, agora eu vou comprar ações. Você vai me ajudar ou eu vou comprar sozinho? Olha, compra legal. Ela falou, Dani, eu vou comprar tudo que eu recebi do meu fundo de garantia, tudo. Eu falei, você está certíssimo. É o que você quer, faz sentido. Ela falou, você me falou isso a vida toda. Agora é a oportunidade. É assim que se compra a Bolsa de Valores. Nessa hora é para comprar um monte. Putz, agora está fazendo sentido comprar a Bolsa de Valores, porque já subiu, vai comprando aos poucos. Mas tem hora, de novo, que a oportunidade, que o tempo está a nosso favor, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Pode fazer isso com mais dinheiro? Um pouco mais, sim. Nunca tomando mais risco do que você deveria. E se você perder tudo aquilo? E se você perder uma boa parte daquilo? Teve gente que eu vi derreter patrimônio, 50%. As pessoas, assim, muito cuidado também com a alavancagem. Faz sentido fazer alavancagem? Ou você sabe muito bem o que você está fazendo, ou não faça. E outra, está perdendo dinheiro alavancado? Encerra logo o trade. Não fica, vai recuperar, esquece. Deu errado. Sai rápido.
Está ganhando dinheiro alavancado, não sei o quê. Vai realizando os lucros e não acelera demais, porque quando você acelera demais, você vai bater. Todo mundo que vai ganhar dinheiro demais, ganha dinheiro, ele vai colocando todo o dinheiro de novo. Então você dobrou o dinheiro, põe tudo de novo, dobrou o dinheiro, põe tudo de novo, dobrou o dinheiro, põe tudo de novo. Opa, e agora? Agora eu perdi tudo. Quando você acabou, zero. Não adiantou dobrar o patrimônio várias vezes. Você trabalhou e saiu e voltou para onde você estava, voltou no zero. Ou ainda perdeu até o patrimônio que você colocou inicialmente. Então, essa dinâmica de ficar colocando tudo sempre vai dar certo por um tempo, ou pode dar certo por um tempo, mas inevitavelmente vai dar muito errado. Então, cuidado com as alavancagens e com os exageros. Tem que fazer dentro de uma dinâmica moderada para a sua realidade. Os advisors estão aí para ajudar, assim, e ajudam muito. Eu acho que essa questão, Dani, que você colocou é de dividir, né, os ovos em várias cestas, né, contar com a ajuda de um especialista que está no dia a dia, que faz isso, faz muito, é essencial. Você citou daí a Bolsa, né, de Valores, foi muito interessante ver o movimento, né, de que as ações vinham ali variando, com um certo crescimento de 2018 em diante, né, e quando chegou em março, com a pandemia, elas derreteram, né, elas caíram, sei lá, em média, uns 30%, e na média, essas ações no final do ano, elas já tinham passado em muito, né, o vale, ou seja, o topo antes de março, né, ou seja, as pessoas que mantiveram lá os seus investimentos continuaram ganhando muito mais do que qualquer outro investimento, que mantiveram o dinheiro, quem, claro, caiu, tirei o dinheiro, perdi. Agora, quem comprou no vale, né, quando isso de fato derreteu, alguém olhou e falou, uau, aquela empresa nobre, né, boa e etc., que continua sendo boa, mas vai passar por maus bocados em virtude da pandemia, teve o valor, claro, depreciado, porém vai voltar, porque a pandemia vai passar, pode demorar 3 meses, 5 anos, mas vai passar e aquela empresa vai recuperar. E quem teve a visão de investir naquela época em empresas de tecnologia, né, em virtude desse boom aí que nós tivemos, né, do crescimento digital, etc., bom, aí então tiveram de fato uma recompensa muito boa, muito grande e foram provavelmente muito bem aconselhadas, né, por advisors e etc. Então fica a dica. Tecnologia, commodities, ativos reais em geral, se deram muito bem nisso, mas eu vou voltar naquela estratégia que eu falei lá no comecinho, do 80-20. Se o cara não pensou muito, tinha 80% em renda fixa, 20% em renda variável. Na pandemia, caiu pela metade. Ele tinha 10% a menos de patrimônio porque os 20% dele ele perdeu. O que ele deveria fazer nessa hora? Naquela assim, sem pensar muito. Ele deveria tirar o dinheiro da renda fixa e ajustar o patrimônio dele para ficar 80-20. O que ia acontecer com ele? Ele ia bombar de ganhar dinheiro. Ele ia, assim, se ele não fez nada, ele voltou pro 100% dele. Se ele fez essa dinâmica de realocar o dinheiro para a renda variável, assim, na média, né? Tem ação que não deu tão bem, teve segmento que não foi tão bem, teve segmento que foi muito melhor. Mas na estratégia macro, sem pensar muito, eu tenho que estudar um monte de empresa agora. Não. Você tem que pegar uma carteira recomendada, a gente está aqui para isso, a gente ajuda a fazer isso. E você simplesmente reajusta o patrimônio para sua estratégia macro de ter, por exemplo, 80-20. Você ganha dinheiro. Aí depois, nossa, mês seguinte estava 25, tira 5. Mês seguinte estava 25 de novo, tira mais 5. Nossa, esse mês bateu 30, tira 10. Mas se eu ficasse com o dinheiro dobrado, eu ia ganhar mais? A gente olhando daqui para trás, é fácil enxergar. Mas, sem pensar muito, crie sua estratégia macro, por exemplo, 80-20, e vai seguindo ela no mês a mês. Não precisa pensar muito, assim, olha historicamente, quem investiu antes da pandemia, ganhou dinheiro. Quem investiu 1 ano antes da pandemia, ganhou dinheiro. E vale também aquela história de qual que é a volatilidade da Bolsa. Na pandemia aumentou um pouco, óbvio. Mas se a gente está falando de 30%,
ela podia dar 30% a mais, 30% a menos, e algumas deram a mais e algumas deram a menos. Mas, na média, por isso não colocar todos os ovos na mesma cesta, na média, faz muito sentido. E estratégias muito simples, como essa que eu coloquei aqui do 80-20, trazem resultados espetaculares. Assim, obviamente que uma carteira de 80-20 é para quem tem um pouco menos de dinheiro, e depende da realidade dela, mas tem coisas mais complexas aí no meio, fundos multimercado, dólar, tem gente que coloca, inclusive em offshore, né, coloca dinheiro lá fora. Eu tenho medo do Brasil, o que eu faço? Dependendo do montante, pode tirar o dinheiro do Brasil, tem como fazer isso, tem advisor lá fora também, a gente tem dinâmicas e equipes que falam português e trabalham todo o dinheiro lá fora também. Pode ser em ações, pode ser renda fixa. Eu tenho, inclusive, clientes que têm dinheiro lá fora e aplicam em renda fixa no Brasil. Mas o dinheiro está lá fora. Ele falou, se der tudo errado, cara, eu mudo para os Estados Unidos e tenho meu dinheiro lá, tá tudo certo. Mas, assim, você tem que pensar em risco, liquidez. Você já viu, assim, é muito raro as pessoas que têm patrimônio guardado precisar de 100% do dinheiro num curto espaço de tempo. Então, dá para você pegar, eu quero meu dinheiro renda fixa, rendendo bonitinho. Pega, por exemplo, 30% do seu dinheiro, coloca num CDB para daqui a 2 anos, ou ainda, pega 10% para 2 anos, 10% para 3 anos, 10% para 4 anos. Aí você vai passar um ano, você vai ter vencimento para 1, 2 e 3. E, de repente, chega o dinheiro, o que você faz? Você joga de novo para 4 anos. Aí você vai ter o rendimento de 4 anos, que é melhor que o de 3, que é melhor que o de 2, e depois de algum tempo, você vai ter sempre rendimentos de prazos mais longos, só que você vai ter a liquidez porque vai estar caindo o dinheiro sempre na sua conta. Tem cliente que eu trabalho com isso daí há um tempo, ele fala, nossa, Dani, mas eu não queria esse dinheiro agora, e começou a ter liquidez demais na tua conta. Eu falei, quem te viu, quem te vê, hein? Há algum tempo atrás você queria tudo em liquidez e tal, e agora você... Pois é, tem um monte de CDB espalhado, essa estratégia para até R$1 milhão conservador, é incrível, e tem um monte de dinheiro espalhado ali, que vai caindo mês a mês, 3 meses, 6 meses, e serve para o dia a dia da pessoa. Normalmente eles nem precisam desse dinheiro, mas se precisar, vai estar lá. E tem outras coisas que a gente faz também, de colocar fundos que estão investindo fora do Brasil. A gente tem fundos que investem fora do Brasil com hedge de dólar. O dólar está alto agora. Dá para fazer uma dinâmica super interessante para a realidade de cada um. Putz, Dani, eu vou morar na Itália. Como é que eu faço? Vai dolarizando o dinheiro, vai colocando em euros, vai pensando na dinâmica lá, abre a conta lá, vai começando a colocar dinheiro. Eu tenho uma cliente que fez isso. Putz, Dani, eu tô apostando muito que a China vai se dar muito bem nesse negócio. A gente tem fundos que investem, por exemplo, em empresas de tecnologia na China, empresas de tecnologia na Ásia. Dá para a gente comprar China dolarizado, China $100. Tem, assim, é super complexo o mundo, tem muitas possibilidades. Dani, tem possibilidades demais, eu não sei o que fazer. A gente ajuda. A gente está aqui para isso. E a gente precisa encaixar isso na realidade de cada cliente. E é esse o nosso papel. E assim, não é que a estratégia vai sair da nossa cabeça. Tem toda uma equipe por trás. E equipe que está analisando China. E qual das oportunidades dentro de China a gente vai entrar. Faz sentido dólar ou não? Você tem dívida em dólar? Seu filho vai estudar fora? Qual que é a sua realidade? A gente dolariza um pouco mais ou dolariza um pouco menos. Mas a gente faz isso sempre ligando com a realidade do cliente. E isso é super importante. Se não fizerem, faça você mesmo, tá bom?